Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando aqui o estudo de todas as quartas-feiras, às 20 horas, que estamos estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pelo meu perfil do Instagram, paulo_Sampaio. É uma alegria recebê-los, sejam todos muito bem-vindos. O nosso abraço fraterno a todos, o nosso abraço àqueles que acompanham em outros dias, que não conseguem acompanhar aqui online conosco, mas sei de muitos amigos que estudam esses vídeos, em outros momentos. Fica então os nossos votos de muita paz a todos. Hoje, dia 14 de dezembro de 2022. Boa noite ao nosso amigo Nando aqui no Instagram e a Deise Florencio, direto da Pensilvânia, muito bem-vindos. E o nosso boa noite aqui aos amigos e amigas que estão pelo Facebook, Auresina Santos de Sete Lagoas, Minas Gerais, a Helena Maria, boa noite, Romilda Martiniano, a Sandra Paulino, Ivonete dos Santos, Lázaro Oliveira, boa noite, e a todos que estão já conectados aqui, a Isaura Maria de Carvalho também, e tantos outros amigos e amigas que já estão conectados aqui conosco. Loiva Carnop aqui também chegando, boa noite, bem-vinda. Hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 11, na sequência aí dos nossos estudos. Hoje é o capítulo 11, como nós divulgamos, Amar o próximo como a si mesmo, um capítulo bastante importante, Nós sabemos o quanto nós temos ainda que desenvolver esse amor em nós, para vivermos em plenitude com as leis divinas. A nossa amiga aqui, a Maria Bonenberg também, boa noite, que assim seja. Valéria Escalhão, que também tem acompanhado conosco. Aninha Rondon, boa noite, de Agudos do Sul, Paraná, que legal, muito bem-vindo, Aninha. Então eu quero só deixar, pessoal, primeiro um recado, ao final a gente repete, A Regina Matias também, sempre acompanhando, a Olga Santos Mendonça, muito bem-vindos todos vocês. Quero deixar um recadinho que nós vamos dar uma pausa, então, a partir da próxima semana, o recesso aí de fim de ano, para as festividades de Natal, Ano Novo, então eu pensei em dar uma pausa aí de 3 semanas. Então hoje seria o último estudo do ano aqui, de 2022, nós vamos ficar 3 semanas aí de recesso, nas festividades de fim de ano, e nós retornaremos então no dia 11 de janeiro, tá bom? Dia 11 de janeiro será o próximo estudo aqui nas quartas-feiras, continuando, na nossa sequência aqui do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, combinado? Quem mais aqui chegando? A Helena Maria também conosco, a Olga Santos, Maria Isabel de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que legal. Tem uns pedidos, de oração, ao final a gente faz uma oração como de costume. Quem mais aqui? A Margarida Pires também, São José do Rio Preto, pertinho aqui da minha cidade. Dercy Fagundes, Ricardo Giovannini também. Muito bom, pessoal. Então vamos dar início, nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem estiver com o livro aí, a gente vai lendo uns trechinhos, como sempre, e desenvolvendo alguns comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, a gente vai tentando interagir dentro do possível. Lembro sempre que tem o meu canal do YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, aqueles que quiserem se inscrever. Lá no meu canal do YouTube tem os vídeos anteriores desse estudo.
Tenho também lá um estudo completo de O Livro dos Espíritos e também de algumas palestras que realizamos, tá bom? Fica aí o convite, aqueles que quiserem se inscrever, Paulo Eduardo Sampaio. Então vamos iniciar aqui, como sempre fazemos, rogamos a Deus, a Jesus, a proteção, o amparo, a inspiração para todos nós, que todos nós possamos estar conectados nesse pensamento mais elevado, de desejo de aprender um pouco mais com essa doutrina abençoada. Abençoa, Jesus, esse nosso propósito e permita, Senhor, que um bom amigo espiritual esteja a nos envolver a todos, que assim seja. Ao final a gente faz uma oração, aqueles que quiserem deixar um copinho com água, né, para fluidificar, também tem essa possibilidade, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 11, então, né? Amar o próximo como a si mesmo. Kardec inicia no item 1, pessoal, com um tópico chamado O Mandamento Maior. E ele apresenta uma citação do Evangelho de Mateus que diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, vejam bem, propôs-lhe esta questão. Esse doutor da lei queria tentar Jesus e perguntou a ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aqui, pessoal, é interessante esse início do capítulo, porque Kardec nos chama a atenção como que Jesus, quando veio à Terra, ele fez algumas modificações, né, naquilo que Moisés havia apresentado de lei própria, né, não da lei divina. Porque Moisés apresentou os 10 mandamentos que eram da lei de Deus. Esses são imutáveis, continuam válidos até hoje. Mas Moisés também, como um legislador, né, ele instituiu algumas leis próprias que ele dava um caráter divino, mas que Jesus veio, né, e Jesus revogava algumas dessas leis deixadas por Moisés. Mas o interessante é que Jesus, com essa citação do Evangelho, ele está resumindo, pessoal, os 10 mandamentos em 2. Olha que interessante. Quando Jesus diz assim, amar o próximo, amar a Deus, melhor, né, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, Jesus está resumindo os 10 mandamentos nesses 2. Porque, vejam, quem ama verdadeiramente a Deus e ao próximo, não rouba, não mata, não deseja nada que é do outro, não levanta falso testemunho. Vocês concordam? Então essa pessoa que ama verdadeiramente, ele cumpre os 10 mandamentos da lei divina. Então Jesus é como se dissesse, olha, esses 10 mandamentos estão resumidos nesses 2. Por isso que ele disse, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. É interessante isso. Porque Jesus veio trazer a lei de amor, né? Jesus veio falar que a lei de Deus é lei de amor. Jesus veio nos trazer a ideia de Deus como um Pai amoroso que nos ama a todos, e não aquele Senhor dos exércitos, né? Como era imaginado à época de Moisés. Jesus veio falar de Deus como Pai, Pai amoroso que nos ama, que sempre quer o melhor para nós, né? Então assim, Jesus veio trazer um avanço no entendimento das leis divinas, quando ele veio propor dessa forma, né? O Nando aqui colocou perfeito, Jesus é o cara. É isso aí, né, Nando? A Elisa também pagou, boa noite, Elisa, bem-vinda. Então, pessoal, nós estamos, né, aprendendo a amar o semelhante. Essa proposta de Jesus é para nós, né, aprendermos a amar verdadeiramente o próximo. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo com o passar do tempo. Então, dessa forma, pessoal, a gente vai passando por experiências diferentes desse amor.
A gente passa por experiências do amor entre amigos, do amor de casais, do amor de pais, de irmãos, né? E a gente vê que a maior experiência de amor na Terra, a maior expressão do amor na Terra, é o amor de mãe, né? O amor de mãe é incondicional. A mãe ama seu filho, independentemente se esse filho corresponde às suas expectativas, independentemente se o filho, até mesmo se ele for um criminoso, a mãe ama. Então vejam como que é o amor de mãe, essa expressão tão grande de amor, né? Tão forte para a gente perceber onde chega, né, o amor. Mas a gente, como nós estamos em um mundo ainda, né, ainda imperfeito, um mundo mais atrasado em relação a outros que existem na casa do Pai, no universo, mesmo o amor de mãe, que é tão belo, ainda fica a desejar. Porque vejam, a mãe que ama tanto seu filho não consegue amar o filho da outra mãe da mesma forma, vocês concordam? Então mesmo o amor de mãe, que é tão belo, fica restrito, fica limitado apenas ao seu filho. Então assim, pessoal, nós percebemos que o nosso amor ainda passa, né, por uma evolução, por um aprimoramento, por um desenvolvimento. Nós temos muito ainda de um amor ainda possessivo, né? Querem ver um exemplo? Certa vez perguntaram para Buda qual a diferença entre amar e gostar. E Buda teria dito assim que quando a gente gosta de uma flor, a gente arranca, porque nós queremos essa flor conosco, amor possessivo. Mas quando a gente ama a flor, a gente rega, a gente cultiva, a gente trata ali para que ela floresça. Aí é o amor verdadeiro, o amor que liberta, né? Então a gente está em busca desse amor mais aprimorado. Tudo bem até aqui? Vamos ver se tem alguma colocação aqui no Face, que eu não consigo acompanhar na hora, são vários comentários, né? Vamos ver o que dá para a gente buscar aqui. Tem pedidos de oração, né? Ao final, pessoal, a gente faz sim uma oração, tá? Pedindo por todos que deixam aqui os seus pedidos, né? A gente faz uma oração ao final, tá bom? Muito bem-vindos todos que chegaram aqui no transcorrer da live, tá? Muita alegria que estamos juntos aqui mais uma vez. Tem vários pedidos de oração, né? Ao final a gente faz sim. A Ana Lúcia Marcogliese deixando aqui gratidão por esta reunião de estudo abençoado. Muito obrigado, assim seja, Ana Lúcia, querida amiga, sempre participando. A Rosana Sade aqui no Insta também, bem-vinda, Rosana. A Leonora Castro Botelho também. A Vera Maracini, Zizi Cristóforo. A Cida Basile. A Helena Maria Barbosa dizendo que é o primeiro dia de estudo de Franca. Bem-vinda, viu, Helena? Muito legal. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier ou pelo meu Instagram também. Lembrando que teremos um recesso aí a partir da próxima semana, tá? Por três semanas e voltamos no dia 11 de janeiro, tá? Legal, Valéria, pedido de oração também, né? Tantas amigas aqui, amigos também, muito bem-vindos. Vamos lá então. Poli Silva também aqui conosco, Edna Santos, Aparecida Ferreira, Cida Gomes e tantos amigos aqui. Fico muito feliz com a presença de todos. Avançando aqui então, pessoal, no item 2 agora do livro, né? Quem acompanha aí com o livro, Nando dizendo aqui, nosso amor ainda é muito possessivo e limitado. E é isso mesmo, né? A gente precisa trabalhar isso em nós. No item 2, diz assim, um trecho do Evangelho de Lucas. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7. E depois, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas capítulo 6. A mesma citação, né, de uma forma diferente de ser apresentada. Aqui, pessoal, é muito interessante essa mensagem do Evangelho, porque até então, antes de Jesus,
havia uma máxima, né, que dizia: não faça ao outro aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. Veja bem, não faça. Essa era a máxima, né? A orientação sábia, né? Para que não fizesse o mal, não prejudicasse o outro, que é aquilo que a gente não quer que nos façam também. Mas Jesus vem e ele eleva o nível dessa máxima, porque aí ele coloca: faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Vejam que Jesus elevou, né, essa máxima a uma condição de maior esforço, né? É preciso agora uma ação ativa, porque não fazer o mal, às vezes basta ficar na inércia, né? Não está fazendo mal. Mas para fazer ao outro o que gostaria que fosse feito, nós precisamos de uma virtude ativa. E essa é, pessoal, a regra de ouro do Evangelho. Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Então, se algum dia, meus amigos e minhas amigas, nós tivermos alguma dúvida, de repente, numa fase da vida, se a gente está naquela dúvida: como eu devo agir agora para com o meu semelhante? Se tivermos essa dúvida, lembremos dessa máxima do Cristo: como eu gostaria que ela fizesse comigo, que essa pessoa fizesse comigo? O que eu gostaria de receber nesse sentido que eu pretendo agir? Quando a gente faz isso, quando a gente inverte, se coloca no lugar do outro, a gente vai entender muito facilmente o que devemos fazer, porque a gente não iria querer receber algo ruim do outro. Então é muito importante essa regra, por isso que ela é chamada regra de ouro do Evangelho. Imaginem, né, pessoal, quando todas as pessoas aqui no planeta Terra seguirem essa regra, quando todos pensarem assim, né, fazer ao outro aquilo que gostaria que te fosse feito, a gente vai viver em perfeita harmonia, né, em paz, com fraternidade, e isso vai acontecer um dia, não é utopia. A doutrina espírita nos coloca que tudo progride. Existe uma lei divina que é a lei do progresso. Está dentre as 10 leis apresentadas por Kardec, né? No livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais. Uma das 10 leis morais é a lei do progresso. Então tudo progride. Nós, espíritos, progredimos e o planeta também progride. E nós sabemos que a Terra está às portas, né, de uma transformação. A Terra está próxima de se tornar um mundo melhor, um mundo regenerado, subir na hierarquia dos mundos, né, como diz a doutrina espírita. Mas nós, que somos a humanidade terrestre, é quem precisamos fazer essa modificação. Cada um de nós que se moraliza, que passa a viver mais de acordo com os ensinos do Cristo, a Terra se torna um pouco melhor. Imagina quando a maioria estiver nessa condição, né? Nessa condição moral mais elevada, nesse pensamento cristão, nessas atitudes de fraternidade, de caridade, aí sim a Terra avançará, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação no Face. Sonilda Gomes, boa noite, Sonilda. Desculpa se eu pulo algum comentário, pessoal, que são tantos, às vezes a gente não consegue, né, perceber todos. A Helena Maria dizendo gratidão por esse estudo maravilhoso. Que bom, eu que agradeço a presença de vocês aqui, fico muito feliz. A Helena Maria dizendo que vai sentir falta do estudo aí no recesso, né? Mas é bom, né, Helena? A gente deixa um pouquinho de vontade de esperar um pouco, né? Porque tem as festas de fim de ano, o pessoal às vezes viaja, né? Contato maior com a família, é bom que a gente dê essa pausa aí. Quem mais aqui? Ana Lúcia também, né? Vai fazer falta, que legal. A Cíntia Verônica dizendo: eu amo tanto minha filha que a privo de muitas coisas por medo de perdê-la, o mundo está tão cruel. Então, né, Cíntia? O nosso amor, às vezes, a gente não sabe nem como agir com os filhos, né? Nós queremos tanto o melhor para eles,
que às vezes a gente até tira um pouco da liberdade de ação, né? Então é realmente difícil, né? Porque a gente quer o melhor, não queremos que eles se envolvam, né, com situações tristes, né, comprometedoras. Então eu te entendo, mas é bom que a gente tenha, né, aí uma certa habilidade de lidar com isso para que a gente não exagere, né? Porque tudo que é excesso também é prejudicial. De repente a gente pode também, né, proibir demais, e o filho, tudo aquilo que é proibido acaba sendo, né, mais atrativo, acaba despertando um interesse maior. Então é preciso muita habilidade, né, Cíntia? Mas eu te entendo. Quem mais aqui? Então, a Elizabeth Fonseca dizendo aqui, muito legal, né? Nesse período de recesso, aproveite para ver os vídeos anteriores, né? Uma boa ideia. Lembrando que eu tenho meu canal do YouTube, é Paulo Eduardo Sampaio, né? Se quiserem se inscrever no canal, lá tem já 10 vídeos desse estudo, do capítulo 1 ao capítulo 10, porque hoje estamos no capítulo 11. Então já tem 11 anteriores, né? Aqueles que não viram, que quiser buscar lá no YouTube. Tem também o estudo de O Livro dos Espíritos, então tem um material bastante vasto aí, tá? Marília Raposo, boa noite. Fernando Tadeu, legal, dizendo que viu que tem uma página no YouTube, é isso aí. Muito bom. O que mais aqui? A Dercy, a Edna Markovics, nossa amiga. A Rosilene Borges, bem-vinda, nossa amiga também. O que mais aqui? Vamos ver se tem alguma colocação, alguma pergunta. Aninha Rondon dizendo que está acompanhando com um livro, né, Aninha? Muito legal, viu? Aninha, então eu não leio tudo, né? Você está vendo que é só uns trechinhos, tá? E a gente comenta aquilo que está ali desenvolvido no tópico, a gente procura comentar, depois vocês leiam, né, completo, tá bom? O que mais aqui? A Valéria Scalhão dizendo, né, o estudo nos ajuda a ficar mais atentos em nossas atitudes com outras pessoas. É justamente isso, viu, Valéria? Nós precisamos, né, perceber como nós lidamos com os outros, né? É muito importante isso, porque nós precisamos aprender a conviver bem, conviver em paz. E devemos conviver, né? Lei de sociedade também é uma das leis morais, tá? Vamos agora lá para o item 5, então, pessoal, porque os itens anteriores eu acabei comentando já. No item 5, Kardec coloca, dai a César o que é de César. Bastante interessante essa passagem também. Então, lá diz que os fariseus, né, que eram aqueles doutores da lei, lembrando, pessoal, quando fala fariseus, escribas, eram aqueles que conheciam muito bem a lei de Moisés, o judaísmo, ensinavam a lei para as pessoas, eles eram os doutores da lei, mas eles viviam de aparência, eram pessoas que não tinham moral verdadeira, não tinham virtudes conquistadas verdadeiramente. Eles mostravam mais uma aparência, queriam se mostrar melhores que os outros. Então eram esses fariseus, doutores da lei. E aí diz aqui que eles queriam tentar Jesus. Aí eles perguntaram, dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? Perguntaram para Jesus. É permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Olha só que armadilha que eles queriam colocar em Jesus. Porque vejam, nós sabemos que Roma, né, cobrava impostos altíssimos dos judeus. Então era aquele absurdo de imposto que era cobrado desde essa época, né? Então, o nome dizendo aí, essa daí tentaram coçar Jesus colocar Jesus em contradição, né? É justamente mais uma daquelas, né, não? Então vejam, Roma cobrava esse imposto pesado. O que esses doutores da lei estão querendo que Jesus responda? Eles perguntam, é devido pagar o imposto? Se Jesus dissesse que não era devido, Jesus estaria contra as leis de Roma. Ele estaria comprando confusão com os romanos, porque ele estaria orientando as pessoas a descumprir a lei. Se ele dissesse que é devido pagar o imposto, ele não estava preocupado com os seus conterrâneos, com os judeus, né?
com aqueles que eram explorados. Então vejam, de todo jeito, o que ele respondesse poderia gerar para ele problemas, tá? Que era isso que esses doutores da lei queriam, né? Mas Jesus, com a sua sabedoria, em várias passagens assim, ele tinha sempre uma resposta sábia, né? Então diz aqui: Jesus, porém, que conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição que estava ali na moeda, né? Responderam: de César. E Jesus então observou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejam a sabedoria de um espírito crístico, né? Jesus não respondeu nem sim nem não. Ele respondeu de uma forma sábia. O que ele quer dizer com isso? É como se ele dissesse, né, que nós devemos respeitar as leis que existem, mesmo que essas leis sejam injustas, né? É como se ele dissesse de uma forma bem abrangente que nós respeitemos os deveres que temos na vida, deveres com a família, deveres com a sociedade, deveres no campo profissional. Todos nós temos deveres na vida. Quando Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que nós saibamos respeitar as leis dos homens e as leis divinas. Sejamos aquela pessoa digna, né, que cumpre seus deveres, que respeita as leis humanas e que busca também viver de acordo com as leis divinas. Então é esse respeito que cabe nessa hora. Porque vejam, nós até hoje enfrentamos esse problema dos impostos. Quantas pessoas dizem, né, da carga tributária do Brasil, que é altíssima de impostos, mas desde que é uma lei, precisa ser cumprida. O Chico dizia muito isso também, no Pinga Fogo, me lembro, quando perguntavam a ele sobre as autoridades constituídas, né, ele sempre dizia: nós devemos respeito às autoridades. Então aquela ideia, mesmo que não é o governo ideal, mesmo que não são as leis perfeitas para que nós gostaríamos de ter, são aquelas leis que aquelas pessoas estão responsáveis pelas leis. E Deus não iria permitir, né, que uma pessoa assumisse o comando de um poder, de uma nação, se não fosse com a permissão de Deus. Então vejam, nós devemos trabalhar por um mundo mais justo, por leis mais justas, por uma sociedade mais fraterna, com menos desigualdades sociais. Mas enquanto essas leis melhores não surgem, nós precisamos respeitar as atuais. Então isso que Jesus disse. Procuremos diferenciar, as leis humanas também devem ser respeitadas. Mas as leis de Deus, né, são aquelas que sobrepujam. Nós, quando procuramos ser um cristão, seguir o Evangelho, as leis divinas, nós aprendemos que devemos ser justos, né, que devemos respeitar as leis, as autoridades constituídas. Então é isso que Jesus está dizendo. Mas lembrando sempre quando Cristo disse, né, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Ou seja, quando a gente procura viver de acordo com a lei divina, nós seremos, né, fraternos, seremos justos, não desejaremos o mal a ninguém, e dessa forma as coisas fluem em nossa vida. Tudo vai caminhar em paz na nossa vida, porque nossa vida só passa a ser problemática quando a gente se afasta das leis de Deus. É o que está na questão 614. Eu cito sempre essa questão, que eu acho uma das questões chaves do Livro dos Espíritos. Na questão 614, Kardec perguntou: o que é a lei natural? E os Espíritos disseram: é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que questão maravilhosa.
Nós sofremos, pessoal, porque nós nos afastamos das leis divinas muitas vezes. Se nós conseguíssemos viver na nossa vida o Evangelho em plenitude, não sofreríamos, não teríamos doenças, não teríamos infelicidades, porque quem segue as leis de Deus encontra paz, encontra consciência tranquila, encontra felicidade verdadeira. Mas como nós estamos aprendendo, faz parte, nós estamos numa longa caminhada evolutiva, através do ciclo reencarnatório de milênios, né? Para que a gente um dia alcance a condição de um espírito elevado, né? De um espírito numa categoria de espírito bom, conforme a escala espírita, que Kardec cita também no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, tá bom? Deixa-me ver aqui se tem mais alguma colocação antes de irmos à frente. Muitos amigos e amigas que foram chegando aqui. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, viu? Muito bem-vindos. A Rosane Ide também dizendo que vai sentir falta do estudo. Fico feliz. É bom deixar então uma vontade aí de quero mais, né? Para a gente retornar em janeiro após as festas aí, né? A Fátima Dida, o Anderson Tavares, nosso querido amigo, a Dair Alves, boa noite, Ana Maria Andrade Cirino, querida amiga Thaís Cunha, quanto tempo, da SEAC, Ribeirão Preto, um abraço, Thaís, muito bem-vinda, viu? A Leia Teixeira, Cida Gomes pedindo oração, a Silvia Vaz, legal, a Edna vai convidando os amigos e amigas aí, muito bom, fico feliz com essa participação de vocês aqui, nos ajudando com o estudo, né? Muito legal, viu? Muito bem-vindos todos vocês. A Gertrudes, né, dizendo aqui como fazer para participar do Espiritismo. Ô Gertrudes, aqui não sei se é o estudo aqui, nós fazemos todas as quartas-feiras, tá? Às 20 horas. Mas eu não entendi se a tua pergunta você quer dizer, né, numa doutrina, participar da casa espírita, aí precisaria frequentar um centro, se você quiser, se não basta que estude as obras espíritas, né? Comece aqui, em umas lives aqui, em outras, vai estudando a doutrina, tem os livros básicos, né? Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu te sugiro também o Livro dos Espíritos, são os dois livros muito essenciais aí para conhecer a doutrina, tá bom? Aí depois você vai caminhando. A Valéria dizendo, muitas pessoas vivem nas igrejas, mas não seguem as leis divinas, as leis de Deus. Prefiro não estar nas igrejas e seguir as leis de Deus. Então, Valéria, é verdade isso que você fala, mas nós não podemos também colocar apenas para os irmãos, né, das outras crenças. Nós também teremos que trazer para a nossa realidade, né? Porque nós também, assim como os católicos, os evangélicos ou, né, de outras religiões, nós também espíritas, muitas vezes, podemos estar naquela condição de frequentar a casa espírita e também não seguir muito, né? Porque eu digo sempre que em espiritismo nós passamos dois momentos, Valéria. Eu entendo que a gente tem o primeiro momento, que é entrar para a doutrina. Quando nós conhecemos a doutrina, começamos a frequentar a casa espírita, participar de um trabalho na casa espírita, de um estudo, de uma palestra, até de um trabalho mediúnico, a gente entrou para a doutrina. Mas eu acho, Valéria e amigos, que precisamos dar um passo além, que a doutrina entre em nós. Aí sim, o que é a doutrina entrar em nós? É quando nós nos transformamos com aquilo que aprendemos com a doutrina, passamos a praticar aquilo que aprendemos. Aí sim, aí nós chegamos num ponto de ser, como Kardec diz, um verdadeiro espírita, quando a doutrina entra em nós. Então você está certa, Valéria, não basta frequentar uma igreja, né, a casa espírita, um templo, é preciso que essa doutrina espírita, católica, evangélica, budista, quaisquer uma, né, que são todas boas, que entrem em nós e nos transformem, né?
Mas foi muito legal o seu comentário, muito obrigado. A Rosilene dizendo, maravilhoso estudo, vou sentir falta, que legal. Mas vai assistir os anteriores, é isso aí, muito bom, viu? A nossa amiga Sueli Nunes também, que legal, bem-vinda, viu? A Silvia agradecendo, eu que agradeço a presença de vocês, viu? As preces aqui que são solicitadas, né? Ao final a gente procura fazer uma oração. Tem mais um comentário aqui, a Marília Raposo dizendo que em Nova Olinda do Norte, Amazonas, não tem centro espírita. Fui a primeira vez no centro espírita Tomás de Aquino em Manaus. Senti uma paz tão grande ao estar naquele ambiente, todas as vezes que for a Manaus irei lá. Que difícil, né, Marília, não ter um centro aí, né, na sua cidade, né? Mas, Marília, se for possível, reúna alguns amigos, né, que também estejam aí interessados em conhecer a doutrina, Marília. Não precisa ter um espaço físico, entendeu? Um centro constituído. Reúnam-se em uma casa de algum de vocês, peguem um livro, comece a estudar, faz um grupinho de estudo. Lembremos, Marília, que os primeiros cristãos começaram assim. Paulo de Tarso, onde ele passava levando a mensagem do Cristo, ele fundava um núcleo, né, que eram chamadas as pequenas igrejas. Paulo formava em cada lugar por onde ele passava. Então, Marília, comece você, reúna um amigo, dois, um familiar, marque um dia, comece um estudo, participe pela internet. Tem tantos estudos pela internet, você vai trocando ideias, vai se inteirando, tá? E eu me coloco até à disposição para alguma dúvida que você tiver, pode mandar mensagem, a gente procura responder, tá? Falando dos livros básicos da doutrina, né, que encontra gratuito na internet, muito bem, Leia, é isso mesmo. A Vanessa Vidotto, tudo bem, Vanessa? Pessoal, tivemos um probleminha aqui de conexão, né? Interrompeu a transmissão aqui no Face, mas eu esperei voltar para continuar comentando, tá? A Edna diz aqui, fazer o bem há muito tempo, reincidindo nos mesmos. Então, Sandra, a gente tem essa dificuldade, porque nós estamos, de certa forma, acostumados com o erro, viciados em certas atitudes indevidas, infelizes, né? Mas eu te digo, né, que nós devemos fazer o máximo esforço, Sandra. Quando a gente se conscientiza que é preciso se melhorar, é preciso modificar hábitos, nós precisamos fazer esforço. E os Espíritos dizem que nós fazemos poucos esforços. Então, o que é preciso, Sandra, é conscientizar que essa reforma íntima é muito importante na nossa vida. Não importa conhecer a doutrina, o que importa é se melhorar. Porque quando a gente desencarnar, não vão nos perguntar o que nós aprendemos com a doutrina, o que nós temos de conhecimento. Não vão perguntar isso. Mas vão perguntar o bem que nós fizemos, né? Quanto nós mudamos nossas imperfeições, transformamos em virtudes. Então é importante, Sandra. Temos dificuldades sim, mas procuremos fazer esforços, né? A Romilda Martiniano também dizendo que gosta muito do estudo, que traz muita paz, muito legal. Fico feliz. Aqui em Mossoró, está dizendo a Cristina, Mossoró, Rio Grande do Norte, tem um da irmã Angélica, mas de transporte para ir, fico aqui acompanhando os estudos. Deve ter dificuldade de transporte, né? São regiões mais difíceis. No local físico, né? Na própria casa espírita, acompanhem pela internet. Pessoal, tem dado umas travadas aqui, hoje está meio complicado, né? Mas a gente vai persistindo aqui. Eu estou esperando a hora que trava, eu espero para continuar o comentário, tá bom? A Rita de Cássia Braga também agradecendo. Eu aqui devo agradecer a vocês. Vamos em frente então. Agora, pessoal, nós vamos lá no item número 8, que é naquele campo, o Nando dizendo aqui, até quando Paulo era preso, evangelizava até os soldados, né? Justamente, né, Nando? A história de Paulo é muito bela, né? Agora, meus amigos, nós vamos lá naquele tópico chamado Instruções dos Espíritos. Todos os capítulos, a terceira parte
contém essas instruções dos Espíritos, onde Kardec coloca algumas mensagens psicografadas, né, que os Espíritos comentaram a respeito do assunto do capítulo. Então, no item 8, tem uma mensagem chamada A Lei de Amor, uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro. Se vocês olharem ao final da mensagem, está escrito lá, Lázaro, né? E onde ele ditou, que é o Espírito que deu a mensagem. E eu peguei só um trechinho aqui para a gente comentar. Lázaro diz assim: ditoso aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então é muito interessante, né, pessoal, que os espíritos superiores, eles têm uma habilidade de dizer muito com poucas palavras. A gente vai percebendo isso na doutrina espírita. Às vezes, uma frase apenas, né? Quando a gente lê Emmanuel, por exemplo, como o Nando citou aqui que estava lendo as mensagens, né? Uma frase, às vezes, de um espírito mais elevado, a gente pode meditar ali muitas coisas. É uma frase que tem profundidade, né? Então aqui, vejam só, esse trechinho que eu li da mensagem de Lázaro, ele está dizendo muito aqui. Ele começa dizendo que quando nós... Feliz daquele que, ultrapassando sua humanidade, olha que interessante, o que seria isso? Quando a gente deixa, né, aquela coisa da condição mediana da humanidade, quando a gente sobrepõe aquela condição muito mundana nossa, né? Quando a gente consegue elevar-se um pouco mais acima das coisas materiais, quando nós vislumbramos as coisas da alma. Então ele diz, né, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor. Porque quando nós enxergamos o semelhante com os olhos do amor verdadeiro, a gente não enxerga apenas as aparências, né? A gente não vê os defeitos apenas, as imperfeições. Nós enxergamos ali um Filho de Deus que merece de nós todo o amor, toda a consideração. Então, isso que Lázaro começa a dizer aqui. A Denise está dizendo, poderia me falar o capítulo? Favor, caiu a conexão. Ah, sim, Denise, nós estamos no capítulo 11, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. É o item 8, Denise. Tá legal? Então, ele diz aqui também, ama seus irmãos em sofrimento. É muito importante isso, pessoal, a gente aprender a amar o semelhante. E eu digo sempre que a gente deveria usar de uma coisa que a psicologia fala muito, que é empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro e a gente imagina o que o outro está enfrentando na sua vida, as dores, as dificuldades, a família difícil, a condição financeira às vezes complicada, a falta de saúde. Quando a gente se transporta e se coloca no lugar do outro, a gente passa a imaginar o que aquela pessoa está passando na sua vida. E aí a gente tolera um pouco mais, de repente, uma possível agressividade, uma possível rebeldia, uma possível ofensa, porque a gente vai se colocar no lugar dela. Quem sabe nós faríamos pior se estivéssemos no lugar da pessoa. Então é muito importante para a gente começar a aprender a amar de verdade, que a gente use de empatia. Quando alguém fizer algo para nós que não nos agrade, antes de pensarmos mal, de revidarmos, de manter um ódio ou carregarmos uma mágoa, nos coloquemos no lugar daquela pessoa, para ver se ela, às vezes, tem condições que não ajudam para que ela seja uma pessoa mais moralizada, mais fraterna. Às vezes as condições de vida dela são muito difíceis, ou até mesmo é um espírito ainda enfermo da alma, né? Que não aprendeu aquilo que nós já aprendemos. Então a empatia nos ajuda
a ver o semelhante com bons olhos. E isso nos leva a um sentimento muito belo, que é o sentimento da compaixão. O que é isso? A hora que a gente enxerga a dor do outro, as dificuldades que a pessoa enfrenta na sua vida, a gente vai começar a aprender a amar. E a gente vai ser movido por esse sentimento de compaixão, que é aquele desejo de aliviar um pouquinho a dor do outro, carregar um pouquinho da cruz do outro. É como aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Esse sentimento de compaixão que a gente desenvolve em nós e que nos ajuda a aprendermos a amar um pouco mais, enxergando as dores do semelhante. E Lázaro diz ainda: essa pessoa não conhece a miséria da alma nem a do corpo, porque se sente transportado fora de si mesmo. Quando a gente começa a amar, meus amigos, os Espíritos nos dizem que nós não ficamos presos aos probleminhas da matéria, às dores, às vicissitudes que tanto incomodam, porque nós não teremos mais tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta inveja, tanto ciúme, né? A hora que a gente vai se libertando desses sentimentos mundanos que nos prendem às coisas materiais, a gente vai se sentindo transportado para outras dimensões, outras esferas de vida mais digna, mais elevada. Nós vamos sentindo em nós sentimentos mais nobres, mais puros. Nós vamos sentindo a presença de espíritos elevados junto de nós. Então, experimentem, né? Quando a gente realiza uma ação no bem verdadeira, quando a gente auxilia um irmão que está caído, está passando por dificuldades, sem cobranças, sem críticas, sem censuras, a gente começa a sentir esse sentimento mais puro em nós, essa leveza, né? Porque o que nos atrasa muito, o que nos prende muito, as dores, são as coisas da matéria. A gente precisa viver no mundo, mas não ficar preso às coisas do mundo. Nós somos um espírito que estamos aqui transitando temporariamente, que busquemos valorizar as coisas da alma, né? Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui antes de seguir à frente. Eu sei, está travando, tem comentários, né? A gente teve umas travadas aí, mas eu tenho tentado esperar, né, o momento que volta para continuar comentando, tá bom? A Rosilene dizendo, frequenta, né, o grupo de estudo espírita Legionários da Luz, Face Oficial, as palestras na segunda-feira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Legal, né? Muito bom, hein, Rosilene? O que mais aqui? A Edna dizendo, mas com fé chegaremos ao fim do estudo, se Deus permitir, né, Edna? A intenção é buscar estudar o livro todo, né? Muito bom. A Ilhete Horn aqui também, boa noite, dizendo que frequenta a Casa Espírita Manuel Viana, na fronteira oeste, muito legal. A Cristina Fernandes dizendo que ama o estudo, tenho compartilhado para várias pessoas, e amigo até em Portugal, que bom. É muito legal esse negócio, essa questão de compartilhar também, né? Eu acho muito legal, não só esse estudo, como tantos outros, que a gente compartilhe, né? Leva essa mensagem de luz da doutrina, né? De consolo, para outras pessoas que às vezes até são de outras religiões, mas que na intimidade do seu lar, né? Podem receber um conteúdo edificante, quem sabe, né? Ajudá-las, confortá-las, esclarecê-las, né? Então acho muito interessante aqueles que ajudam, né, compartilhando os estudos, né, que dão oportunidade a outros também, muito legal. A Rosilene lembrando aqui também, né, do José Carlos de Luca, muito bom, né, um trabalhador aí da doutrina, um divulgador muito bom mesmo, né, dizendo que conheceu no início da pandemia, né, ele leva uma mensagem consoladora sempre, né, muito legal.
A Inês da Avanzo aqui também, Santo André, muito bem-vinda. Terezinha Medeiros, Graça Soares, Fátima Chaves, muito legal. Quem mais aqui? A Leonora Botelho dizendo, né, quanto mais olhamos os nossos próprios defeitos, começamos a melhorar nossas atitudes, tudo começa a melhorar ao nosso redor. É justamente, precisamos nos conhecer, né, Leonora? Viaje para dentro de nós mesmos, né? Percebermos nossos defeitos. Enquanto não enxergamos nossas imperfeições, não tem como mudar, né? Como melhorar. Que legal. A Fátima Estevam aqui também, né? Sonho de conhecer Chico, eu também tive, não consegui vê-lo pessoalmente. A Cíntia Verônica dizendo, né? Buscando, mas tem horas que é difícil mesmo, né, Cíntia? A Fá Farias, nós estudamos, Fá, nas quartas-feiras às 20 horas, tá? Aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Face, mas nós vamos fazer um recesso aí a partir da próxima semana e vamos voltar só dia 11, devido às festividades de fim de ano, tá bom? Dia 11 de janeiro a gente retorna, uma quarta-feira, tá? A Sandra Regina comentando também, né, das casas que frequenta, muito legal. E o Wilson Cotelac aqui também, boa noite, bem-vindo. Vamos à frente. Nós vamos agora para o item número 9. No item 9 tem uma mensagem de Fênelon muito legal que diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Vejam que bela colocação do Espírito Fênelon no item 9. Todos nós, queridos amigos e amigas, quando Deus nos cria, nós espíritos, estou dizendo, né? Nós somos um espírito encarnado. Todos nós, quando fomos criados por Deus, fomos, né? Recebemos a centelha divina, recebemos algo de Deus em nós, e nós temos aquela chamada perfectibilidade. O que é isso? Todos nós, sem nenhuma exceção, um dia vamos nos tornar um espírito puro, como Jesus. Eu sei que pode parecer uma utopia, né, um exagero, mas não é. Tem muita lógica essa colocação da doutrina espírita, porque nós estamos progredindo, e Jesus já disse isso, quando ele falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Jesus nos dizia indiretamente isso, que ele não é filho privilegiado, que nós também fomos criados por Deus com esse potencial divino, de chegarmos um dia à perfeição. Então nós precisamos acreditar nisso, que nós temos esse potencial muito grande para desenvolver, e trabalhemos nisso, né? Aí a seguir, no item 11, o egoísmo. É interessante no item 11, pessoal, essa mensagem ela é ditada pelo nosso Emmanuel. Vejam bem, a doutrina espírita, esse livro foi lançado na França, né, por Allan Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Emmanuel foi um dos espíritos que ajudou na codificação. Ele deixou também essa mensagem. Emmanuel, que trabalha tanto aqui agora no Brasil, né, que foi o guia espiritual do médium Chico Xavier, e Emmanuel esteve também lá na época da codificação, deixando essa mensagem, o egoísmo, e outras, né, outros auxílios também, que oportunamente poderemos ver. Emmanuel diz aqui: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender, né? Crescer na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Então vejam que bonito, né? Emmanuel dizendo disso que nós já aprendemos, que o egoísmo é uma das chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho,
São dois males, né, que nos atrasam muito e nós precisamos combater esse egoísmo em nós. Porque o egoísmo, ele é o contrário da caridade. Kardec não coloca, fora da caridade não há salvação. Para nós sermos caridosos verdadeiramente, não podemos ser egoístas. Porque se pensamos apenas em nós, não vamos nos preocupar com o outro. Então vejam que bonito, por isso que essa máxima é verdadeira. Quando a gente faz a caridade verdadeira, desinteressada, nós estamos dando golpes no egoísmo. Nós estamos combatendo esse egoísmo em nós. E aqui diz, né, Emmanuel, que a Terra precisa ascender, precisa subir na categoria dos mundos. E o Espiritismo veio na época propícia para nos ajudar a nos melhorarmos, né? Nessa época de transição planetária, com a moral da doutrina espírita, que é a moral cristã, né? A doutrina espírita vem explicar os ensinos do Cristo para que a gente possa compreendê-los melhor e passarmos a vivenciá-los em nossa vida. E assim a gente possa crescer espiritualmente e a Terra também avançará. Então, Emmanuel diz que nós precisamos ter essa coragem de nos vencermos a nós mesmos, né? Vejam, não é coragem de vencer o outro, é coragem de vencer a si mesmo, porque nós precisamos travar uma luta conosco. Vejam que importante isso. Eu acho, meus amigos, que todos os dias da nossa vida a gente deveria ter duas metas, pelo menos, todos os dias da vida. Eu digo sempre isso. Se nós trabalharmos essas duas coisas diariamente, com certeza nós avançaremos espiritualmente. Quais são? Primeiro, todos os dias, procure oportunidade de ser útil ao seu semelhante, fazer o bem. Qualquer coisinha que seja, pessoal, não é tarefa grandiosa somente. Pequenos favores, ouvir alguém que está, né, carregando um drama, precisa de alguém para desabafar, pequenos favores para uma pessoa idosa, auxiliar um familiar dentro de casa com bondade, tolerar uma agressão daquele que não aprendeu a mensagem do Cristo. Tudo isso que a gente faz, por mínimo que seja, que estamos ajudando o semelhante, nós estamos crescendo. Porque servir ao próximo é ensino do Cristo. Ele sempre disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então ele disse também, o maior no reino de Deus é o servo de todos. É o caminho, servir, ser útil. Não desperdicemos oportunidades de fazer o bem, de ajudarmos naquilo que podemos, compartilhar do talento que nós temos. Se você tem uma habilidade, que essa habilidade pode ajudar alguém, compartilha, ajude o seu semelhante. Deus está vendo, não precisa recebermos o aplauso do mundo, não precisa receber o reconhecimento dos outros. Deus é entre nós e Deus. Faça o bem. Capítulo 13, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a mão esquerda não saiba o que faça a direita. É fazer o bem desinteressadamente, né? E a outra coisa, trabalharmos as nossas imperfeições. Todos os dias, esforcemos um pouquinho a cada dia. Busquemos, por exemplo, percebamos qual a imperfeição que mais nos incomoda no momento. É essa. Então, todos os dias vamos focar nisso. Errou de novo? Tenta de novo. Vai persistindo até não fazer mais aquele erro que está te incomodando. Vai devagarzinho tentando e não desistir. Porque às vezes a gente diz assim, eu não consigo. Deixa para a próxima encarnação. E a gente empurra para frente. Mas não deveria ser essa a nossa atitude. Deveríamos trabalhar todos os dias com esse esforço de trabalhar uma imperfeição de cada vez que seja. Mas melhorou um pouco naquela, partamos para outra, né? O Nando dizendo aqui, hoje muitos dizem que o Chico inverteu, seria mentor de Emmanuel.
mas nunca li nada relatado. Porque Emmanuel, né, dizem já ter reencarnado, deve estar aí na fase da juventude, segundo, né, relatos. Mas não é tudo por enquanto, né, Nando? Não tem nada assim de muita certeza, não dá para a gente afirmar nada nesse sentido. Nós tem mais um itemzinho só para concluir. Eu até peço desculpa, às vezes passa um pouquinho de 1 hora, eu não gosto de extrapolar 1 hora, porque sei que fica cansativo, mas falta apenas um trechinho, tá? Para a gente poder encerrar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. A Inês Davanzo colocando, né? Sou voluntária no Lar Redenção, bairro Belenzinho, São Paulo, né? Na campanha da Fraternidade Alta de Souza. Muito bom, viu, Inês? Trabalho no bem, nos ajuda muito, né? Continue e faça, Inês, com o seu melhor, viu? Te digo isso, porque não basta fazer o trabalho, não nos esqueçamos disso. Não é apenas fazer o trabalho no bem, mas é colocar amor naquilo que se faz. Aí vale. Porque às vezes, pessoal, tem muita gente que trabalha incansavelmente numa ONG, né, num projeto social, numa atividade da Casa Espírita, mas trabalha esperando recompensa, não põe amor no que faz. Aí não vale muito. Então, Inês, se eu puder te dar, né, um conselho, continue com esse belo trabalho com amor, faça com amor, desejo de servir, que aí sim é bem válido, né? Vamos ver aqui o que é mais. Muito legal, orientações aqui dos amigos, né? A Edna colocando, né? Egoísmo e orgulho é o câncer da humanidade. Justamente, são 2 chagas, né? Que a gente precisa trabalhar. A Thaís Del Rey aqui também, boa noite, bem-vinda. A Leonora Noal, nossa amiga, dizendo: o egoísmo prevalece em nós, colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, o outro está sempre em segundo, é verdade. Já despertamos, é um processo, é justamente, né? Já estamos conscientes disso, né? Agora basta dedicarmos para modificar isso, né? A Valéria dizendo, né, ajudar o semelhante é um conforto da alma, vem uma paz enorme, é um santo remédio. É justamente, Valéria, quando a gente se dedica, né, a uma caridade verdadeira, a gente sente mesmo isso. Muito legal, viu? Então vamos agora finalizar aqui no item 14, tá bom, pessoal? Só para a gente fechar aqui, no item 14 tem uma mensagem de Isabel de França. Eu vou ler um trechinho do 5º parágrafo desse tópico do item 14, não é o início, tá? Quem está com o livro, conte aí 5 parágrafos, diz assim: deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso é um miserável, deve-se expurgar de sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Olha só o que está dizendo esse Espírito. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses infelizes? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Olha, meus amigos, que importante isso, né? Porque é uma grande verdade isso que esse Espírito diz. Quando a gente olha para um criminoso, que a gente vê uma notícia nos jornais de um crime, né? A gente normalmente é tomado de um sentimento de raiva, de ódio. A gente deseja o pior para aquela pessoa. Em geral, é assim, né? O que esse Espírito está dizendo? Que nós pensemos como Jesus agiria se visse um criminoso. Como ele agiu, ele mostrou isso quando esteve aqui. E Jesus dizia: eu vim para os doentes e não para os sãos. Jesus convivia com aquelas pessoas de má vida, com aqueles, né, que erravam, porque Jesus vinha para ajudá-los a mudar de vida.
Então é lógico que quando a gente vê um criminoso, nós não podemos achar que ele pode viver em sociedade, não é isso. O criminoso precisa ficar, né, afastado da sociedade. Precisa sim viver segregado até que ele modifique, né? Porque muitos desses, como diz a mensagem, são doentes da alma, são enfermos espirituais, que estão agindo no mal, né? Então, mas a gente não deveria nutrir esse ódio, entenderam? Enviar um ódio para esses irmãos que já estão sofrendo com essas atitudes equivocadas. Jesus dizia, Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do erro, do pecado. Não é desejar o mal para quem comete o mal, porque esses são doentes, são enfermos da alma. Que a gente aprenda a orar por eles, meus amigos. Quando nós presenciarmos uma situação dessas dolorosa, ou ouvirmos, né, uma notícia dolorosa de um crime, que a gente possa orar por aquele que cometeu o crime, porque ele é um infeliz, ele vai sofrer as consequências do seu erro. A lei de Deus é perfeita, vai cobrar daquela pessoa a reparação. Então que a gente possa orar por eles e não enviar ódio, desejo de vingança, alguns países até pena de morte. É triste isso, né? A Denise dizendo aqui, este livro no capítulo Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, que é justamente isso. Quando a caridade, né, Denise, for a base das nossas relações, quando nós aprendermos a conviver respeitando o semelhante, desejando o bem ao outro, o mal vai sumir da terra. E isso está previsto, Denise e amigos, para algum tempo à frente. Não sabemos, nesse terceiro milênio, dizem que reservam-se, né, maravilhas para a transformação da terra. Apesar de muitos acharem que a terra não tem mais conserto, como dizem, né, que vai de mal a pior, não, a doutrina espírita diz que a terra vai se tornar um mundo melhor. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Quer dizer, Jesus está prometendo para os brandos e pacíficos um mundo melhor. Esses merecerão reencarnar na terra renovada, né? O Nando dizendo, igual o filho pródigo, que Deus se alegra com a ovelha perdida. Justamente, Deus está sempre de braços abertos, né? Esperando quando a gente se arrepende, modifica nossas atitudes. Deus está sempre pronto a nos acolher, como o filho pródigo, como diz o Nando, né? Tem uma fala de Jesus que diz mais ou menos assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existe festa no céu por cada um de nós que se modifica, que se melhora, né? Então é essa a ideia aí. Vamos ver só se tem alguma coisa para a gente fechar aqui então. Me perdoe, digo sempre, se pulo alguma mensagem aqui, alguma pergunta, às vezes não consigo perceber todos, tá? Vamos ver aqui se tem mais algum. A Loiva, né, comentando que hoje é o último, hoje, só relembrando, vamos reforçar aqui, nós estamos fazendo o último estudo desse ano de 2022, nós vamos ter uma pausa agora, um recesso aí de fim de ano, né? Devido às festividades do Natal, Ano Novo, momento de confraternização com a família, muitos viajam, né? Então vamos dar uma pausa aí de 3 semanas, tá? Nós retornamos no dia 11 de janeiro, numa quarta-feira, tá bom? Então foi sugerido até aqui por outros amigos, né? Por outras amigas, aqueles que quiserem, né, buscar no meu canal do YouTube também, tem os vídeos anteriores desse estudo, né? É Paulo Eduardo Sampaio, digita lá no YouTube, se inscrevam no canal, tem os 10 vídeos anteriores desse estudo. Aqueles que não viram, né, poderiam nesse recesso buscar esses vídeos, se inteirar, né, desse início do livro,
para quando a gente voltar, né, voltar mais já de acordo com a maioria aqui. A Rose aqui também, boa noite, Rose. Então, estou vendo aqui, né, muitos cumprimentos, desejos aí de um Feliz Natal, né, o pessoal já se despedindo. Fica um pouquinho, né, uma vontade de continuar, mas a gente precisa dar essa pausa aí, né? Vou sentir falta desse momento nosso aqui de estudo. Eu estou gostando bastante da participação de todos vocês, tem sido um momento assim muito bom. Eu gosto muito de participar de estudos, já realizamos um estudo anterior, né, na minha página de O Livro dos Espíritos. Alguns amigos e amigas que estão aqui participaram conosco desse estudo anterior, e eu fico, acho que muito claro que eu gosto muito, né, desses momentos de compartilhar aqui, dessa troca, né, interagir com vocês, é muito gostoso. Então eu desejo aqui, né, vamos fazer uma oração primeiro antes da gente finalizar, que teve aqui alguns pedidos, né, de oração. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama, que Deus nos abençoe, que Deus permita que os seus mensageiros de luz possam atender a todos esses que pedem por auxílio para os familiares, para os amigos, que esses bons espíritos visitem esses lares ou até o mundo espiritual, se já estão desencarnados, auxiliando a todos esses que necessitam. Abençoa, Pai amoroso, o nosso lar. Abençoa a nossa família para que a gente conviva em paz. Abençoa, Pai, esse planeta Terra que tanto necessita de paz. E nessa época tão maravilhosa que relembramos o nascimento de Jesus aqui na Terra, que nosso coração esteja mais pulsando em sintonia com o coração de Jesus, que nós nos sintamos em ligação com os planos mais altos da vida, recebendo essa doce inspiração dos bons espíritos, que nos conduzem por esse caminho do amor, da fraternidade, que nessa época tão inspiradora do Natal, a gente possa fazer um balanço da nossa vida, percebermos que nós estamos aqui para realizarmos algo de bom, não estamos aqui para que a vida nos conduza, mas nós precisamos ter objetivos na vida, de melhoria moral, de fraternidade, desenvolvermos esse amor ao próximo, como disse o capítulo, né, que estudamos, amar o próximo como a si mesmo, que é a mensagem principal que Jesus trouxe, essa lei de amor. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos nos reencontrar aqui no dia 11 de janeiro, retomando esse estudo com as bênçãos de Deus, que assim seja. Então, minhas amigas queridas, amigos que estão aqui conosco, meus votos de muita paz a todos, que tenhamos um Natal abençoado, que comecemos o ano com muita paz, com muita esperança, com muito amor no coração, que a doutrina espírita possa entrar verdadeiramente em nós, transformando nossa vida, para vivermos cada vez mais em sintonia com o amor de Jesus, que o Cristo nos espera há muito tempo, meus amigos. Quantas reencarnações que nós estamos protelando, que nós estamos desperdiçando oportunidades, e Jesus nos espera. E nessa época de Natal, busquemos concentrar na mensagem do Cristo, busquemos tomar um contato maior com essas mensagens do Evangelho, para que a gente decida, de uma vez por todas, a sermos alguém melhor, né? A enxergarmos o semelhante com bons olhos. Porque nós só viveremos a mensagem do Cristo quando olharmos o semelhante como um irmão perante Deus. É preciso enxergar o outro com um olhar de amor.
de paciência, de fraternidade. Não vamos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Nós que já aprendemos tanto com o Evangelho, com a doutrina espírita, somos convidados por Jesus a fazermos diferente. Porque amar apenas o que nos ama é fácil. Precisamos amar aqueles que são mais difíceis, aqueles que agem de forma que nós, na primeira vista, não gostamos. É preciso perdoar mais, é preciso tolerar um pouco mais. Que fique então em nossos corações essa mensagem: amar o próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Eu vejo aqui quantas mensagens tão fraternas que eu vou ler aqui ao final, cada uma delas com muito carinho. Muito obrigado por todo esse carinho que vocês me oferecem. Deus retribua a cada um. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui durante esses 11 capítulos que já estudamos. E vamos à frente. Dia 11 de janeiro fica marcado nossa volta, então, numa quarta-feira, né? Para buscarmos, então, dar sequência com o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Combinado? Um forte abraço a todos, muita paz, que Deus abençoe seus lares, tenham todos um ótimo Natal.